campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos, do livro Justiça Divina, da parceria Chico Emmanuel. Nós vamos ler, fazendo alguns breves comentários do capítulo 38, Pessoalmente. É o título que o nosso irmão Emmanuel colocou. Na reunião pública da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, em 12 de junho de 1961, os irmãos tomaram a primeira parte, capítulo 7, 13º item do livro O Céu e o Inferno, leram e passaram a comentar. O item 13º, ele trata das penas futuras segundo o Espiritismo e merece de nós uma profunda reflexão para podermos compreender os enunciados do nosso irmão Emmanuel, que nos falam diretamente ao coração. Vamos ler o que Allan Kardec colocou no livro O Céu e o Inferno. A duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele por tempo determinado. O que Deus exige para termo dos sofrimentos é uma melhora verdadeira, efetiva, com um retorno sincero ao bem. O espírito é assim e sempre o árbitro do seu próprio destino. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal e abrandá-los e até mesmo abreviá-los pelos seus esforços em praticar o bem. Uma condenação por tempo determinado, qualquer que fosse esse tempo, teria o duplo inconveniente de fazer o espírito sofrer inutilmente depois de melhorado, ou de cessar antes que ele se libertasse do mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele existe, e deixa de punir quando o mal deixou de existir. Ou, se quisermos, sendo o mal moral a própria causa do sofrimento, este dura somente enquanto aquele subsiste e a sua intensidade diminui à medida que o mal vai desaparecendo. Maravilhoso esse texto de Allan Kardec. Passemos agora ao enunciado de Emmanuel. Toda produção tem alicerces na unidade. As máquinas que se padronizam para esse ou aquele gênero de trabalho, mesmo que se pareçam entre si, são aparelhos que se individuam distintamente. As árvores, embora revelem as características da espécie a que se filiam, têm existência própria. Os alunos de um estabelecimento de ensino partilham lições iguais na classe a que se ajustam. No entanto, reagem de modo particular diante do estudo e classificam-se com notas diferentes. Catalogam-se enfermos num hospital segundo os sintomas que apresentem. Contudo, cada um exige ficha determinada e tem o seu problema resolvido no momento exato. Surgem máquinas e constrói-se a oficina. Repontam árvores e alteia-se a floresta. Congregam-se aprendizes e levanta-se a escola. Alinham-se doentes e a casa de saúde aparece. Recorremos, porém, a semelhantes imagens para destacar que o inferno, considerado como localidade inferior ou estância de suplício depois da morte, começa em cada um e comunica-se pessoalmente, de espírito desvairado a espírito desvairado.
Não haveria penitenciária se não houvesse delinquente. Notemos ainda que ergue caridosamente o manicômio para socorrer a loucura, a providência divina permite a colonização dos seres bestializados além do túmulo em regiões específicas do espaço para limitação e tratamento das calamidades mentais em que se projetaram ou que fizeram por merecer. Desse modo, que nenhum de nós se esqueça da lei de ação e reação. Isso porque a falta que depende de nós chega antes e o sanatório que a corrige chega depois. Então aqui, cada um de nós tem existência própria. Cada um de nós somos construtores do nosso futuro. Nós não mudamos o passado, mas mudamos o futuro através da ação no presente. Que fique bem claro na nossa mente isso. Não vamos nos esquecer, jamais. Inferno existe no sentido de que nós criamos os tormentos que nos infernizam. Nós mesmos. Existe uma região infernal. No Espiritismo a gente aprende que existe um umbral, um lugar classificado como uma região de dor e de sofrimento. Mas o que nos diz aqui Emmanuel a respeito desse local, não é? A providência divina permite a colonização dos seres bestializados no além-túmulo em regiões específicas para limitação e tratamento. E ele nos dá o exemplo, né, dos manicômios, dos locais específicos aonde se recolhem criaturinhas mentalmente perturbadas ou viciadas, onde elas são retiradas do meio da sociedade, isoladas para devido tratamento, para que, depois de curadas, possam retornar ao convívio da sociedade. Então, como que as leis de Deus não poderiam agir de forma muito mais perfeita do que essa lei que os homens utilizam aqui, nesse momento da nossa existência? Então, se existe um umbral, é porque existem espíritos que necessitam desse espaço limitado para expurgar as suas dificuldades, se melhorar, para que depois, numa nova encarnação, possam reiniciar a sua tarefa aonde pararam na encarnação anterior e de uma forma muito melhor. E que possam se reerguer para vencer. E mesmo se isso não acontecer, se os erros continuarem, Deus nos dá a imortalidade. Deus não violenta nenhum dos seus filhos. Ele nos dá a eternidade pela frente para acertarmos. Mas quanto antes, menor o sofrimento, menor as angústias, menor, não é, as nossas dificuldades. Pensemos nisso com carinho. Que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site